Leigos que Contam. Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Olá viva, aqui estamos para mais um episódio do Leigos que Contam, um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Eu sou o Padre Nuno Rosário Fernandes e esta é uma iniciativa do jornal Voz da Verdade para ouvir quinzenalmente histórias contadas na primeira pessoa daqueles que se destacam pela sua fé, dedicação e serviço aos outros. Leigos que Contam é um podcast que está disponível em várias plataformas digitais. Fica por isso e mais uma vez o convite para ouvir, subscrever e divulgar. Neste episódio, vamos conhecer o Sérgio Cunha, é um leigo, focolarino, e vem dizer-nos o que significa amar sempre. Olá Sérgio, obrigado pela presença neste nosso podcast. Bem-vindo ao Leigos que Contam. Olá, Padre Nuno, é com muito gosto. Olá a todos os ouvintes. Aqui nos encontramos para partilhar um pouco da tua vida. Não te importas que trate assim, nesta proximidade, já nos conhecemos há alguns anos, portanto torna-se mais fácil também a nossa comunicação. Claro que sim. Claro que sim. Sérgio, começo por perguntar o que é isto de ser focolarino? Ser focolarino, ora bem, o focolarino é um leigo consagrado, portanto, com os 3 votos de castidade, de obediência e de pobreza. E, portanto, são votos privados, portanto, a pessoa não veste de uma forma diferente, vive uma vida normal, digamos assim, a sua vida profissional, ou no estudo, naquilo que fizer. É uma pessoa que, portanto, é uma vocação de consagração no movimento dos focolares, já lá iremos, em que a pessoa procura fazer tudo o que está ao seu alcance para na construção da fraternidade universal. Os focolarinos existem em comunidades, não estão isolados no mundo, mas vivem em pequenas comunidades de 5, 6 pessoas, 10, e desenvolvem a sua atividade profissional, a sua atividade normal, profana, digamos assim, e ao mesmo tempo também desenvolvem todo o tipo de atividades que se apresentem necessárias no sentido da construção de um mundo mais fraterno, mais unido, nos 5 continentes, em muitos países, não é? Portanto, isso, assim, nesta vivência em comunidade há uma diversidade de personalidades, uma diversidade de pessoas, de feitios. Como é essa vivência? Certamente não é fácil. É uma vivência que é construída a cada dia, não é? Sempre no recomeçar, não é? Que é sempre necessário em qualquer fase do amadurecimento de qualquer pessoa, não é? É sempre necessário, nós não vivemos de renda, não é? E portanto, a cada dia que começa, temos e podemos recomeçar, ver o cada próximo com olhos novos, com um olhar novo, com a misericórdia e com um amor novo, não é? Depois também, acerca da diversidade, é interessante, realmente o movimento dos focolares nasce na Igreja Católica, em Itália, é aprovado pela Igreja Católica, tem o seu direito católico, mas acolhe fiéis de outras igrejas, fiéis de outras religiões, pessoas que não têm um credo religioso explícito ou tradicional, não têm uma fé religiosa, existem comunidades focolares onde existem um muçulmano ou uma muçulmana. Portanto, é uma vivência muito exigente, mas muito interessante, porque se faz a experiência da comunhão no essencial, que vai para além, inclusivamente, do próprio credo, não é?
é um desafio, como se compreende. Significa uma abertura grande também da parte do movimento, isto é, o Sim. próprio movimento também nasce com esse carisma, no fundo, não é? Exatamente. Há também a dizer que, só para concluir, no Focolar, em cada Focolar, e isto foi uma intuição da fundadora, Chiara Lubich, logo nos primeiros anos, que existem, em igualdade de circunstâncias, digamos assim, os focolarinos consagrados com votos, portanto, celibatários, e, como diz a palavra, consagrados, e existem os focolarinos casados, que fazem parte da comunidade, mas não convivem, vivem nas suas famílias, não é? Com os seus filhos, com a sua vida normal, mas um focolar é composto por estas duas expressões da mesma vocação. Não é? Era uma coisa que não existia antes, que depois, fruto deste carisma, foi-se compreendendo, foi-se propondo também à Igreja, não é? E a Igreja foi acompanhando, foi validando, e hoje existe neste formato que é uma grande riqueza, não é? Uma grande riqueza em que existe, no fundo, é uma vocação de consagração, mas profundamente imersos no mundo, não sendo do mundo, não é? Uhum. Há aqui procurando não ser do mundo. Há aqui uma concretização daquilo que, no fundo, o Concílio Vaticano II, e este movimento é um movimento que ainda é pré-conciliar, isto é, surge ainda antes do Concílio Vaticano II, que é esta abertura à participação dos leigos, no fundo, não é? No fundo, é esta criação de comunidades na Igreja também, mas com a participação há uma abertura, tanto à participação dos leigos. Sim. É salientado o papel dos leigos, não é? de como todo o povo cristão, não é? Na evangelização e na construção da cidade terrena, não é? Do paraíso terrestre, digamos assim, da construção, da concretização das promessas de Jesus. Não é? Sim, esse foi talvez um dos... Estávamos ainda antes do concílio, não é? E havia este sentimento por parte de um dos cofundadores, Higino Giordani, que era um cristão empenhado, a geógrafo, portanto conhecia muito bem as histórias de santos e era também deputado na Câmara Italiana, na altura, e ele, como casado, sentia que de alguma forma os leigos e os casados estavam um bocadinho por fora, era um bocadinho como o proletariado, mas não por uma questão de sindicalismo, né? Mas por uma questão de levar a santidade, levar esta aspiração à santidade às coisas normais do dia-a-dia. Ele dizia, eu quando entro no Parlamento não tiro o meu casaco de cristão, não tiro... e não me torno um político como os outros. Eu sou um cristão em todas as horas do meu dia, não é? E era nesta expressão laica, mas profundamente envolvida com Cristo, não é? Falavas há pouco também desta diversidade, da presença de outras confissões religiosas, de outras religiões, sobretudo no movimento, na participação, e mesmo focolarinos, em viver nas mesmas comunidades de religiões diferentes. Isto demonstra que esta dimensão do amor é para todos. Sim. É uma linguagem, não é? E é uma linguagem que todos podem acolher e todos podem responder, não é? Porque realmente as duas coisas são necessárias, não é? É necessário acolher e é necessário dar resposta, não é? E sim, é uma linguagem universal. E quando, no essencial, naquilo que é essencial da fé dos homens, digamos assim, não é? É fácil, é um caminho, mas é mais fácil encontrar pontes no essencial do que no externo, do que no que é exterior, nos ritualismos, nas práticas exteriores que são diferentes e que vão variando conforme também as latitudes e conforme as culturas, não é? Mas há algo de essencial que é o núcleo duro
não é? que são aquelas sementes do verbo que Deus lançou também nas outras religiões de forma abundante, não é? E nessas sementes do verbo, na regra de ouro, faz aos outros o que gostarias fosse feito a ti, não faças aos outros aquilo que não gostarias, que existe no Evangelho, mas que existe nos outros livros sagrados, não é? Essas e outras pontes são autoestradas do diálogo e da vida, não só do diálogo teórico, mas também da vida juntos, né? Da construção da vida juntos, da construção de um bem juntos, não é? O movimento foi fundado por Chiara Lubich, que tem inclusive um processo de beatificação em curso, não é? Há uns anos atrás, na altura depois de ter falecido, ficou como presidente, no fundo a suceder a Chiara Lubich, uma mulher italiana. Recentemente, no final do mês de janeiro, foi eleita uma árabe cristã, Margaret Kahram, de Haifa, em Israel. O que é que significa para o movimento esta presença, agora assim, à frente deste movimento, uma mulher de um lugar totalmente diferente? É interessante, não é? Muito interessante e é entusiasmante ver o que é que o futuro nos reserva, mas é certamente risonho, não é? Há muita esperança e muita alegria, não é? Pronto, como dizes, a Margaret nasce de uma família palestiniana e vive a sua infância em Haifa, na sua cidade, uma cidade onde convivem as três grandes religiões monoteístas em paz e em harmonia muito boa parte do tempo, não é? Mas também, de vez em quando, também há momentos difíceis, não é? Ela conta episódios muito interessantes e eu conto talvez um episódio que também transparece também a experiência da pessoa e o que a pessoa traz consigo, não é? Ela recorda que quando tinha 5 anos ela vivia num bairro, ela e a sua família, ela mais 3 irmãos e os pais, eram a única família cristã num bairro hebreu. E ela, como todas as crianças, saía à rua para brincar com os outros meninos, não é? E era frequente os outros meninos, portanto, ou serem rudes, ou terem palavras agressivas para com esta menina cristã, não é? E houve um certo dia em que eles foram particularmente mauzinhos, não é? Como às vezes as crianças podem ser, não é? E ela chegou a casa a chorar num pranto, não é? E triste, não é? E a mãe, certamente uma grande cristã, disse-lhe: ok, tu agora vais enxugar as lágrimas, vais-te recompor e vais lá fora, vais chamar os outros meninos cá à casa. E ela sentiu que tinha que fazer este passo de vencer o seu próprio ego, a sua ferida, não é? E foi lá fora e trouxe os meninos. E os meninos vieram, todos os que estavam ali, os que ainda estavam a brincar, não é? Vieram, e a mãe tinha estado a fazer pão, aquele pão árabe redondo, e entregou estava a acabar a fornada, não é? E entregou a cada um dos meninos um pão árabe para levarem aos seus pais, às suas casas, não é? E no dia seguinte, muitos destes pais, não é, quiseram saber quem era esta família que tinha dado esta reação tão bonita, tão contra-corrente, digamos assim, não é? E este é um de muitos episódios, não é? Mas onde às vezes não há uma liberdade religiosa tão expressa. Os cristãos são chamados a viver a sua fé desta forma, e esta forma é mesmo como Jesus nos diz, não é? Amar também o inimigo, que é muito característico do cristianismo, não é? E de qualquer forma é com estes pequenos gestos que se pode construir pontes, não é? E diminuir aqueles medos, aqueles receios. Pronto. Ela, voltando a Margaret, cresce num ambiente árabe, entre cristãos de vários ritos e muçulmanos, na escola, não é? Ela convive nas carteiras da escola, numa escola árabe, portanto com cristãos e muçulmanos, e é a sua normalidade, a sua vida é o diálogo. Depois, já crescida, já nos Estados Unidos,
ingressa numa universidade judaica e estuda e especializa-se em hebraísmo, não é? Portanto, a outra ponte, não é? Portanto, é uma pessoa que traz em si a experiência e também o conhecimento da vida e do estudo, não é? Do que são estes diálogos, não é? E parece e é uma pessoa de diálogo e que certamente trará um novo desenvolvimento. Mas lá está, também nestas pequenas coisas, no dia a dia, não é? Dos pequenos gestos, não é? Que se pode construir. É isso, esse é uma concretização daquilo que eu há pouco dizia, quando fazia a apresentação, dizia que nos vinhas contar ou explicar o que significa amar sempre. Isso é uma concretização desse amor. É um exemplo, acho que fala por si, não é? Mas é óbvio que é necessário sempre recomeçar, não é? Porque todos nós, em todas as fases da nossa vida, somos mais ou menos frágeis e inconstantes, não é? Portanto, este amar sempre é um tender para, não é? É um caminhar para, e lá está, um recomeçar sempre, mas sim, tendo esta medida, não é? O facto de nós termos a consciência da nossa fragilidade não nos pode levar a dar descontos a nós próprios, não é? É esta a medida que Jesus nos propõe é muito exigente, requer a abnegação e uma certa morte de nós próprios, não é? Para ir ao encontro, para abraçar, para encontrar o outro, para ir ao encontro no sentido, não é só no sentido físico, é no sentido também de entrar na maneira de pensar, no acolher a maneira de pensar, que é diferente da minha. Tudo isso, não é? Sérgio, o movimento foi fundado em 1943, está em Portugal desde há 55 anos. Foi um pouco isso que te tocou para abraçares este carisma? Como é que acontece, falando um bocadinho sobre a tua vida, o teu caminho cristão, como é que isso aconteceu? Então, eu nasci aqui em Lisboa, não é? E a minha infância faz-se ali na paróquia de São Domingos de Benfica. Eu tenho memórias muito bonitas de momentos de catequese, daquela infância inocente, aquela idade de ouro, digamos assim, em que as parábolas de Jesus, os gestos de Jesus fascinam, não é? E eu tenho memórias lindíssimas dessa fase ali em São Domingos de Benfica, com os catequistas, também em casa, não é? A minha mãe, os meus pais, a minha família, eu tenho um irmão mais velho do que eu, os meus pais vivem aqui, casam-se nos anos 60 e vivem a sua juventude na Ação Católica e com todos os desafios que na altura que a Ação Católica trazia aos jovens de então, ouvi-los contar e ver também aquilo que deixam, não é? Eram jovens, como são todos os jovens, inquietos, não é? E que na Ação Católica tinham encontrado este desejo de transformar e de dignificar o trabalho, de colaborar para a construção do bem comum, de estar atentos ao magistério da Igreja. Portanto, tantas coisas que eram a vida deles, da sua juventude, transmitiram-nos de muitas formas, não é? E pronto, isto é assim o contexto, não é? Depois, aqui o Sérgio vai crescendo, não é? vai conhecendo o mundo, não é? Depois deste período, digamos assim, belo, não é? E também de harmonia familiar, da descoberta de tantas coisas também de Jesus, não é? Vem como acontece em muitas vidas, não é? Vem períodos de provação, não é? E na nossa família houve uma provação grande, não é? Que os meus pais, mesmo, isto é interessante, não é? E ficou-me sempre como um ensinamento para a minha vida, não é? Os meus pais, mesmo tendo um casamento que quiseram sempre construir baseados em Jesus, houve a partir de uma certa altura que começou a ser cada vez mais difícil entre eles viver uma vida em comum, não é? E as divergências eram sempre maiores, não é?
e até que tomaram a decisão de se separar, não é? Que foi uma grande prova para eles e para nós, não é? Para os filhos, não é? Porque para eles era o desmoronar de um sonho de uma família cristã, não é? Porque para eles era para sempre, como tinham pensado, não é? E que idade tinhas nessa altura? Nessa altura teríamos 10 anos, não é? Portanto, e foi a partir daí também esta experiência foi, não vou dizer que não foi uma experiência dura para eles e também para nós, não é? E aqui também começam a nascer as primeiras dúvidas de fé, que depois se prolongam ali até aos 14, 15 anos, não é? No fundo, havia todo um conjunto de situações, mudança de casa, mudança também de escola, uma paróquia diferente, depois também já era mais difícil acompanhar, não é? Uma série de coisas. Depois também aparece o estudo das ciências e da filosofia, tudo se junta para formar em mim um grande ceticismo, não é? Uma grande dúvida se existe Deus, se vale a pena amar, se amando não nos tornamos mais vulneráveis e se somos comidos pelos outros, por assim dizer, não é? Tudo questões que me levam ali há algum tempo, não é? É então que começo a participar, já tinha participado antes, na infância, mas começo a participar mais frequentemente nos encontros do movimento Chocolares. Os movimentos Chocolares têm os encontros mais generalistas para todas as idades e vocações, que são as Mariápolis, muitos dos ouvintes também já terão participado, e têm encontros mais orientados para faixas etárias e para grupos de interesse, como é natural, não é? E eu comecei a frequentar estes espaços, ora com uns, ora com outros. O grupo da minha faixa etária era a terceira geração, ou GEN3, não é? Era muito interessante, era extremamente rico, com brincadeiras, com desafios, não é? Com desafios da vida cristã aplicada à nossa realidade, não é? Com adultos de referência muito interessantes, com outros pares, portanto, com outros jovens da mesma idade que já estavam a fazer a sua escolha, portanto, também eram pessoas muito interessantes e, sobretudo, uma coisa que eu não via na escola, que eu não via em mais lado nenhum, que era este acolhimento, não é? Eu, mas também os outros, mas também alguém, padre, não sabe como é, não é? Entre os jovens, entre as crianças, existe sempre aqueles que são mais populares, e depois há aqueles que são mais esquisitos, ou mais gozados, não é? Ou mais postos de lado, não é? Eu ali via que mesmo alguém que fosse mais original, ou que fosse mais caricato, não é? Era acolhido, não é? Isto para mim era uma coisa muito interessante, e a mim fazia-me questionar muita coisa, não é? E pela primeira vez começou a nascer em mim, depois desta fase de um certo inverno, chamemos-lhe assim, de fé, uma certa crise, não é? Começou a nascer em mim esta pergunta: e se for verdade? Isto é, e se for verdade que existe um Deus, que, como eles dizem aqui, que é amor, que nos ama, que me ama desde sempre, que me criou por amor, para a minha felicidade, que me criou como os um para os outros, e se tudo isto for verdade, não é? Se tudo isto for verdade, vale a pena experimentar, não é? Porque muda tudo, não é? E, sobretudo, se tudo isto for verdade, implica-me a mim, porque se Deus é amor, eu tenho que responder, eu tenho que amar, Claro. Não é? E não é em grandes coisas, é chegando a casa, lavar a louça, é fazer a minha cama, é essas coisas, é emprestar o livro ao colega. E comecei a fazer estes, porque é um bocadinho a pedagogia, dos elementos pedagógicos do movimento Chocolares, é este começar por pequenas coisas concretas, visíveis, palpáveis, não é? E que foi para mim uma escola fantástica, não é? Porque eu já estava longe de tudo que fosse, e tinha assim uma certa aversão a tudo que fosse de igreja, não é? Já estava longe da vida paroquial, já estava longe de tudo, mas Deus encontrou este caminho para me buscar. Foi ótimo, digamos assim. E depois dessa descoberta, no fundo, foi começar a pensar em algo mais profundo?
pronto, depois foi a vida normal do estudante, não é? Do entrada no ensino superior, e depois destas atividades que, por exemplo, uma experiência como estudante universitário era sempre esta disponibilidade, por um lado, para participar, depois, como se sabe, no movimento dos faculares, a atividade artística, a atividade musical é quase uma norma, não é? Sim. No sentido que nós na altura tínhamos uma banda musical muito ativa, e eu lembro dos primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, mas isto para mim foi uma escola, isto é, ser muito ativo na nossa banda musical, né, que era o Gen Sem Fronteiras. Nós tínhamos espetáculos aos fins de semana, íamos para Mirandela, íamos para Ovar, íamos para Braga, e recordo-me deles. Fazíamos os nossos espetáculos e depois, segunda-feira, lá estávamos às 8 da manhã nas nossas aulas, ou exames, ou o que fosse, não é? Pronto. E isto exigia de nós uma grande disciplina, uma grande atenção àquilo que era a vontade de Deus naquele momento, que naquele momento era estudar, era estar atento na aula, era gerir o melhor tempo, a melhor forma possível do meu tempo, para depois conseguir fazer a minha parte bem, não é? Porque sem essa não havia milagres, não é? Gerir bem o meu tempo, fazer bem a minha parte, que era estudar bem, não é? E depois também ter tempo disponível para os outros, para estes sonhos, para estes projetos, para estas aventuras, não é? E tudo isto, para mim, foi uma escola também de doação e de sair do meu... Eu, como adolescente, como muitos adolescentes, né, tinha a tendência para ficar no meu mundo, não é? Eu sou uma pessoa, por natureza, tímido, sou reservado, não é? E a minha pulsão fundamental é regressar para o meu espaço, para o meu conforto, não é? Como muitos, não é? E esta experiência, estas várias experiências neste período dos 18, 19 anos, estes primeiros anos da faculdade, levou-me a alargar também, a tornar-me mais elástico e a acreditar que é possível fazer mais e arriscar, não é? Correr riscos para um bem maior, não era correr riscos à tola, mas correr riscos para construir algo juntos, não é? Para construir algo... No fundo, também por aí passa o ser capaz de ver o que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, nós por vezes pode haver muito este desejo e o gosto e o sentir-nos muito bem a fazer algo que gostamos muito, e neste caso era a banda, não é? Mas depois também o perceber que Deus também pede que é necessário estudar, é necessário levar para a frente tudo aquilo que faz parte também da vida, não é? Sim, sim. E era fácil fazer esse discernimento? Olha, tanto que houve um episódio que para mim também foi interessante. É interessante perguntar isso, porque eu na altura vi que o meu tempo, não, apesar de todo este desafio, não é? E querer chegar, não é? A uma altura percebi-me que eu estava em coisas a mais, não é? E tinha que fazer escolhas, como é natural, não é? Claro. tinha que fazer opções e teria que prescindir de uma coisa, não é? E pensei nas várias coisas também. Entretanto, tinha entrado num grupo de aprofundamento vocacional, estava no grupo GEM, não é? Há um grupo de formação, porque depois cada um de nós não existe isolado, e não são só as atividades que contam, mas depois também é necessária a formação, a nossa formação pessoal, que é feita em grupo, não é? Nas unidades GEM, não é? E eu, a uma dada altura, percebi e fui falando, obviamente, com as pessoas mais velhas, com os adultos de referência, falando, e apercebi-me que eu tinha que abdicar de uma das coisas, de uma destas todas, né? E percebi que tinha que abdicar daquela que me dava mais satisfação, que era satisfação humana, gratificação, não é? Que era precisamente a banda. Mas eu percebi que aquilo que Deus me pedia naquele momento era abdicar. Naquele momento foi assim, pareceu-me assim, e pareceu-me claro, e depois feito o percurso para a frente, percebi que foi a escolha certa, não é? Mas percebi que tinha que abdicar daquilo que mais gostava para conseguir fazer as outras coisas bem, que eram o estudo, que também obviamente gostava bastante, não é? Mas obviamente a gratificação era mais... não era tão... Era mais imediata. Entende-se, não é? Sim, para fazer bem todas as frentes tinha que reduzir, não é? E isto foi também um passo interessante, não é? Pequenino, não é?
mas que fez parte do meu amadurecimento, sim. E que no fundo é assim na vida, nós muitas vezes temos que deixar de fazer aquelas coisas que gostamos muito para fazer outras que são importantes na mesma, mas que se calhar são prioritárias, não é? Claro. E de facto é um discernimento contínuo que é necessário ir fazendo. Sérgio, atualmente e se calhar olhando também um bocadinho aquilo que era a própria experiência da faculdade, na relação com os outros, a vivência deste carisma mesmo no meio lá fora, não é? Como é? Isto é fácil viver sempre nesta atitude do amor? É possível viver sempre assim? É possível querer. É um princípio. É um princípio, já. É preciso começar por algum lado, não é? É possível, sim. Eu acho que só com a graça de Deus é que se pode viver sempre, não é? Porque há uma parte que é a tua, que é a nossa, que é o querer e o partir. Sim. Partir de nós, não é? O querer, obviamente, é sempre um partir que é reflexo de um partir de Deus que nos amou primeiro, não é? Pronto, mas é a nossa resposta que a queremos dar, não é? É possível, como já disse, não é? Recomeçando, não é? Sim. Mas também é verdade que não sei, também são tudo coisas muito simples, não é? Nós, Chiara também nos ensinou que uma das maiores atrações do tempo de hoje, dos leigos hoje, é trazer talvez a experiência que noutros séculos, nos séculos passados, estava mais confinada às comunidades monásticas e às comunidades contemplativas, trazer essa experiência para as ruas, trazer essa experiência para os escritórios, para as fábricas. Isto é, se os cristãos vivem o mandamento do amor, se amam reciprocamente, e se o vivem no contexto, procuram vivê-lo, não é preciso estar assim com grandes parangonas, não é? Não se trata de palavras, trata-se de gestos concretos, não é? Mas se procura trazer este espírito de amor para o cotidiano, é um espírito que também se contagia, no bom sentido, não é? Assim como existem, e todos mais ou menos teremos feito a experiência de que existem pessoas que por vezes podem ser um bocadinho tóxicas e que podem contaminar o ambiente à sua volta com suspeita, com dúvida, com defesa. Penso que nós cristãos temos a possibilidade de contaminar o ambiente à nossa volta com ambiente descontraído, de compreensão, de ok, desta vez eu cometi um erro, mas estamos aqui para nos ajudarmos, não é? No trabalho de equipa é muito frequente isto, não é? Pronto, eu acho que é isto que posso dizer, não é? Sim. Assim. Esperamos que de alguma forma este testemunho também possa contagiar aqueles que ouvem e que no fundo nos acompanharam ao longo neste episódio deste podcast, que é isso que nós pretendemos com este programa, no fundo, com este Leigos que Contam, é trazer histórias de gente comum, gente que na vida, no fundo, é marcada também pela fé e que é a fé também que os faz mover e que no fundo os leva também a ser testemunho no dia-a-dia, na sua vida. Agradeço-te, Sérgio, a presença. Certamente muito mais haveria para contar, mas fica o desejo de, se calhar, de um dia, ou mais tarde, ouvir mais. Mas quero agradecer-te esta presença e, obrigado, sobretudo, o testemunho também. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Leigos que Contam, um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia.